Olá, boa tarde para todo mundo. Então, estamos iniciando mais um encontro da gente, hoje é 17 de agosto, né? E nesse encontro síncrono. Hoje a gente vai falar sobre funções, o que são as funções, né? Ter a ideia, a noção do que é função, e as principais formas de representação de funções, tá certo? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Hoje, nosso tema, representação de funções, né? E antes da gente falar sobre o que é a representação de funções, quais são as principais formas de representação, a gente tem que entender a ideia do que é função, né? Então, muita gente, né, quando especialmente passa pelo ensino médio, acha que função tem somente a ver com a matemática, e não é, né? A gente já usa a expressão em função no dia a dia da gente, né? A função significa que você está condicionando que um determinado objeto ele seja encontrado, ou seja descrito, a partir de uma propriedade. A gente delimita uma propriedade e, a partir disso, a gente vai encontrar um conjunto de coisas que possuem aquela propriedade, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu estou tem um conjunto de pessoas. E essas pessoas possuem uma determinada altura, tá certo? E, de acordo com a altura, eu vou imaginar quais dessas pessoas que têm um perfil, por exemplo, mais apto para jogar vôlei, tá certo? Geralmente são esportes, o vôlei e o basquete, são esportes que precisam de jogadores mais altos, né? Mesmo aqueles mais baixinhos, eles têm uma altura que é superior à média da população, né? Então, para jogar vôlei, eu vou associar uma altura. Eu vou dizer lá, para jogar vôlei, a maior parte da seleção brasileira tem mais de 1,90 m, né? A média é superior. Então, vou escolher os jogadores de vôlei em função da altura, tá bom? É um condicionante. Quem teria mais condições? A gente poderia dizer, o do meio, número 3 e o número 4, tá bom? Outra situação. A gente sabe que tem uma medicação, né, com um principativo de pirona, que serve para dores e tudo mais. Existem alguns tipos de apresentação. E aí, na apresentação, tem o comprimido, que é um sólido, e também tem o líquido, né? E aí, se a gente vai lá olhar a bula e até a recomendação mesmo do médico, né? Boa parte dos médicos, eles vão recomendar, você vai dar para a criança um número de gotas dependendo da massa da criança, né? A gente chama de peso, mas na verdade é massa, né? Em grandezas que a gente já viu. Então, dependendo da massa, uma criança que tiver 10 quilos, você vai administrar 10 gotas de comprimido. Uma criança que tem 20 quilos, você vai administrar 20 gotas daquele medicamento, tá certo? Para que ele tenha um efeito e não exerça nenhum efeito colateral. Isso é o que tem lá na bula. Só que tem um limite lá na bula dizendo, olha, quando a pessoa chegar aos 40 gotas, é o máximo que é estabelecido, né? Então, se a pessoa tem 60 quilos, vão ser 40 gotas. Se a pessoa tem 70 quilos, vão ser 40 gotas. Se a pessoa tem 100 quilos, vão ser 40 gotas que você vai administrar. Então, a quantidade de gotas do medicamento que vão ser administradas à pessoa vai ser equivalente, pelo menos até um determinado ponto, em função da massa que a pessoa tem, que a gente chama de peso, né? De acordo com os quilogramas de massa que a pessoa tem. Então,
quantidade de medicamento está em função do peso. Ainda que num determinado momento, independente da quantidade de massa, você tenha um determinado número de gotas. Você determinou o número de gotas a serem administradas de medicamento a partir do seu peso. Então, existe uma relação aqui entre elas. Eu acho que e aí a palavra que mais fixa para a gente, quando a gente pensa em função, é uma relação, tá bom? E essa relação se dá entre dois aspectos. Vejam, quando eu disse, peguei um conjunto de pessoas, depois eu digo, de acordo com a massa da pessoa, então existe um conjunto, né, que vai servir de referência. Eu não vou pegar a massa, por exemplo, eu não vou pegar a massa de tijolos, eu não vou pegar a massa de caminhões, eu vou pegar a massa dos corpos, das pessoas, tá certo? Dos humanos. Também eu não estava falando aqui de algum animal, tá certo? Então, existe um conjunto que serve de referência para a gente, tá certo? Esse conjunto é o que a gente chama de conjunto domínio. É o domínio da função, tá bom? E a gente vai ouvir esse nome mais tarde. Ele vai dominar, ele vai dizer a partir de quem é que eu posso olhar, tá certo? Se eu estou falando, por exemplo, as emissoras de TV têm uma programação, que tem uma programação voltada para a criança. Eu não vou olhar, por exemplo, os canais de internet. Eu não vou olhar as emissoras de rádio. Eu não vou olhar um outro conjunto que tenha de exibição de programas infantis. Eu vou olhar somente entre as emissoras da TV. Então, o conjunto domínio vai ser emissoras da TV. Foi encontrada comida estragada num determinado supermercado. Eu vou procurar entre os alimentos daquele supermercado aqueles que estão vencidos, que estão estragados. Não vai ser muito comum ir lá na seção que tem sabão, que tem produtos de limpeza, tá certo? Então, existe um conjunto e que vai determinar que a gente vai procurar isso, tá certo? E existe um conjunto que eu acabo formando, tá certo? Com todos esses valores de referência a partir da propriedade. E esse conjunto aqui, a gente chama de conjunto imagem, tá bom? Então, função é uma relação que existe, entre um conjunto dominante, em que eu vou escolher os termos, e outro conjunto a partir de uma propriedade. Essa propriedade é uma coisa que a gente vai descrever, tá certo? A relação que existe entre dois conjuntos, o conjunto domínio e o conjunto imagem, e que eu vou ligá-los a partir de uma propriedade, tá bom? Sempre será uma expressão matemática? Não. Para ser uma função, ela não precisa ter uma expressão matemática. No entanto, as funções que nós estudamos na matemática, aqui no nono ano, no primeiro ano, no segundo, na faculdade, elas têm uma propriedade descrita a partir de uma situação matemática, tá certo? E eu digo situação porque não necessariamente precisa ser uma expressão matemática, tá bom? Mas uma propriedade que tem alguma coisa a ver com a matemática. Então, essas são as funções que a gente estuda no nosso conjunto, né? A gente esquece os outros tipos de relação. Eu vou escolher um médico em relação, em função da avaliação, né? A gente tá lá, saiu para passear, eita, vamos almoçar a tal lugar, vamos escolher um lugar para viajar. Eita, a gente escolhe em função da avaliação que a gente faz daquele local, né? Eita, aquele lugar tem 3 estrelas. Eita, mas tem esse aqui com o mesmo valor e que tem 5 estrelas de avaliação. Então, a gente faz a escolha baseado na avaliação que tem no site. Tá vendo? Isso não quer dizer uma expressão matemática, mas uma questão de qualidade aí que está sendo apresentado num determinado veículo, num determinado sítio eletrônico, etc. Tá bom? Então, na função matemática, existem algumas formas da gente descrever
essa função, essa relação que existe entre esses dois conjuntos, que a gente vai chamar de domínio e outro, mais comumente chamado de contradomínio, né? É onde eu vou achar aqui. E a partir desse contradomínio é que a gente forma uma imagem. Como é que se dá isso aqui, professor? Vejam só. Existem 4 formas mais comuns em que a gente faz a representação das funções. Uma muito intuitiva e que a gente consegue relacioná-la de forma muito fácil, se dá a partir de uma tabelinha aqui, tá certo? É a numérica. Como é que se dá essa representação? Eu tenho aqui o meu domínio, eu vou ter uma propriedade que vai resolver isso aqui, e aqui eu tenho uma imagem, tá certo? Vai ser o resultado, vamos dizer assim. A minha propriedade diz que a minha imagem, e a gente vai chamar essa imagem aqui com uma letrinha, tá bom? Vou chamar ela de Y. E o meu domínio eu vou chamar de X. Essas letras eu não estou escolhendo ao acaso, não, tá bom? Podia ser quaisquer letras, podiam ser 2 símbolos, estrela e lua, por exemplo. Mas é mais habitual na matemática a gente trabalhar com um domínio, chamando ele de X, e a imagem chamando ela de Y. Então, pensando que a gente vai estar aqui problematizando tudo isso, e que a gente vai encontrar no livro de matemática, que a gente vai encontrar em outras videoaulas, que a gente vai encontrar em outros materiais da matemática, o domínio representado por X, né, os elementos do domínio e os elementos da imagem representados por Y, tá certo? Então, para a gente se habituar nisso daqui, a gente vai chamar dessa forma. E eu digo o seguinte, eu vou chamar essa propriedade aqui de triplo. Eu quero encontrar o triplo de alguns números. Tá certo? Eita, triplo. Pronto. Triplo. Tá bom? Eu quero encontrar o triplo de alguns números. Que números são esses? Eu vou colocar aqui o 0, vou colocar o 4, vou colocar o 10, e vou colocar alguns números negativos, né? Também. Eu vou colocar o 3 negativo, vou colocar o 9 negativo. Pronto. Certo? O que é que me diz? O triplo de um número é 3 vezes aquele número, correto? Então, o triplo de 0 é 0. 3 vezes o 0, 0. O triplo de 4 é 12. 3 vezes o 4 dá 12. O triplo de 10 dá 30. O triplo de 3 negativo vai ser 9 negativo. Professor, qual a ideia aí? Se eu estou devendo R$3, o triplo dessa dívida vai ser 9. Ou seja, eu estou devendo 3, estou devendo 3 e estou devendo 3. No final, estou devendo 9. O triplo de 9. Estou devendo 9, estou devendo 9, estou devendo 9. Então, no total, estou devendo 27. A gente pode, ao invés de chamar de triplo do número, a gente tem uma forma matemática para escrever isso. É 3 vezes aquele número. Que número é esse? Pode ser qualquer número, né? Eu vou chamar, já que a gente está chamando de domínio, o triplo de um número do domínio. O triplo de um determinado x, tá certo? Então, a propriedade vai ser 3x. Mas quem vai ser 3x? Vai ser um determinado elemento que eu tenho lá no meu contradomínio, que eu vou encontrar na minha imagem, tá bom? Contradomínio, já eu retomo esse nome, tá bom? Então, eu tenho que o meu y
Ou seja, o meu elemento que eu tenho lá na minha imagem vai ser o resultado de uma multiplicação por 3, tá certo? Do triplo de um número. Então, y é igual a 3x. Quando x for igual a 9, y vai ser igual a 3 vezes 9 negativo. Quando x for igual a 3 negativo, o y vai ser igual ao triplo, ou seja, 3 vezes o 3 negativo. Quando x for igual a zero, o número do domínio for igual a zero, o meu resultado, a minha imagem, vai ser o triplo de zero, ou seja, 3 vezes zero. Quando for igual a 4, vai ser 3 vezes 4 positivo. E quando for igual a 10, vai ser 3 vezes 10 positivo. Tá bom? Por que, professor, o senhor colocou os números negativos entre parênteses? Relembrar isso aqui. Gente, eu tenho aqui um sinal, esse pontinho aqui é um sinal de multiplicação. E esse negativo aqui simboliza que eu estou com um número racional, um número real, negativo. Eu preciso chamar atenção, tá bom? Daquele número, para eu não confundir ele. E também eu não posso deixar dois símbolos que representam operações juntos, sem nada separado entre eles, né? Então, eu tenho um símbolo da multiplicação e depois eu tenho um símbolo do menos, que seria um sinal de subtração. Eu não posso deixar esses dois símbolos juntos, né? E aí, para eu também não perder eu gosto mais de explicar que é para chamar mais a atenção de que a gente está trabalhando com um número negativo. Para não ter o problema de interpretar de que eu estou trabalhando com um número negativo, eu preciso prestar atenção naquele sinal daquele número negativo, porque aquele sinal ele pode influenciar o resultado. E como influencia, né? Porque o resultado de 10 positivo não é resultado para 10 negativo, né? A não ser que eu tenha uma propriedade que isole isso. Tem? Tem. No próximo exemplo a gente vê. Então vamos lá, voltar. O que é 3 vezes 9 negativo? 3 vezes 9 dá 27. Número positivo vezes um número negativo. Vai dar um número negativo. Olha o resultado lá influenciado, né? 3 vezes 3 agora dá 9. Positivo com negativo, negativo. 3 vezes 0 dá 0, né? Eu não tenho nada, mais nada, no final não tenho nada, né? Então, 3 vezes 0, 0. Lembrando, 0 nem é um número positivo, nem é um número negativo, é um número neutro, ok? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 4 vai dar 12, só que aqui um número positivo e aqui um número positivo. Não vai ter problema nenhum, o resultado vai continuar positivo. Professor, eu posso colocar o sinal de mais aqui na frente? Pode, não vai ter problema nenhum. E por último, 3 vezes 10, que vai dar 30, positivo. Olha o resultadinho aqui, tá bom? Então, esses números aqui são os números do domínio, ou seja, os números que estão mandando na relação. A gente encontrou a propriedade, descrevendo que eu quero o triplo dos números do domínio, tá certo? O triplo de cada um dos números, até para soar melhor, né? O triplo de cada um dos valores do domínio. E esse conjunto de números que a gente encontrou é o conjunto imagem. Então, aqui a gente tem uma forma de representar que é uma forma numérica, tá certo? Essa propriedade aqui, eu já escrevi ela de um jeitinho diferente. O triplo, para a gente é bem natural. 3 vezes é um número, né? O triplo de 50, 150. Só que a gente, em algum momento, escreveu ela utilizando o x, que é um número que a gente aí não conhece, um termo genérico aí, né? Um valor desconhecido, um incógnito, um valor que a gente não conhecia. E que podia ser qualquer valor real. E aí eu disse que o y é igual a 3 vezes x. Essa forma de representar a função já é uma outra forma de representação. Se na tabelinha eu tenho a forma numérica, que nem precisava aqui dessa parte do meio, para eu dizer que ela era numérica, porque a gente fez a conta independente de reescrever como 3 vezes x ou não, tá certo? A gente não precisou dessa expressão para descobrir os valores.
Então, essa daqui é a forma numérica, e essa forma em que a gente usou a imagem como o y e o domínio como x, essa daqui é a forma algébrica. Até botei o acento no lugar errado aqui. Vamos corrigir. Então, essa daqui é a forma algébrica. Forma numérica, a gente fez uma tabelinha e que a gente associou os números. De 9 negativo para 9 para 27, de 3 negativo para 9 negativo, de 0 para 0 e de 2 para 14, de 10 para 30. Essa é a forma numérica, essa é a forma algébrica. Essa ideia dos tracinhos já ali é uma outra forma de representar. Que forma? Ó, eu tenho os conjuntos, o conjunto dos números aqui. O mesmo exemplo anterior, tá bom? Menor número é 27, maior número é 30. Então, eu tenho um conjunto aqui, em que a gente chama de domínio. Aqui a gente vai colocar todos os números, tá? 30 negativo, 29 negativo, 27 negativo, 26 negativo, e assim por diante, tá? Até o momento que eu botei o 9 negativo, depois eu botei o 0, 1 negativo, 2 negativo, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 9, o 10, o 11, o 30 positivo, enfim, né? Botei todos esses números no meu domínio. E eu vou fazer um contradomínio exatamente igual, tá bom? Para a gente ter uma ideia de contradomínio. Contradomínio é aquilo que não há o domínio, né? Menos 29, menos 27, menos 26, também vai ter o menos 25 lá, vai ter o menos 24, o menos 23, o menos 22, o menos 15, o menos 9, o menos 8, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, é o 30, por exemplo. Então, a gente tem esses números, tá bom? O domínio é o número que vai mandar. O número que vai receber a ordem é o contradomínio, tá bom? Tem o domínio, tem o contradomínio. O que é que vai acontecer, então, agora? Eu vou pegar os valores e vou encontrar o triplo do domínio lá no contradomínio, que essa foi a propriedade que a gente colocou. Quero o triplo do número, tá bom? Então, o triplo de 0, é esse número aqui, vai ser exatamente o 0. O triplo do 9 negativo vai ser o 27 negativo. O triplo do 1 negativo, por exemplo, vai ser igual a 1 negativo. Ou 3 negativo, perdão. 3 negativo. O triplo do, do 10 vai ser o 30. Tá bom? E tantas outras possibilidades aí que a gente tem que não estão aparecendo para a gente agora. Gente, a propriedade é essa linha, é o caminho. O caminho foi o triplo, tá bom? Essa daqui é a propriedade. Os números que eu achei aqui, que eu saí daqui, são os valores do domínio que caracterizam a função. E os números de lá, qualquer número de um conjunto onde eu estou olhando, onde eu estou procurando os resultados, vai ser contradomínio. É o conjunto geral. Os números que nós acharmos, 27 negativo, 3 negativo, 0, 30, esses números são chamados de imagem. Essa forma de representar, usando dois conjuntinhos, e a forma de representação dessa forma é chamado de diagrama, e quem inventou essa forma de representar, o matemático com o sobrenome Venn. Então, esse aqui é o diagrama de Venn.
bom? Com dois N's. É um diagrama em que eu tenho a imagem dominando, tá bom? Percebam que na anterior, a gente apela para os números, a gente apela para forma algébrica de resolver, ou seja, uma expressão matemática. Nesse, a gente apela para o visual, tá bom? Um diagrama de Venn, eu quero olhar como é que isso aqui está saindo aqui e está indo para lá, tá bom? E existe ainda uma outra forma de representação das funções, que são também apela para o visual, que essa daqui também é bem comum para a gente. Como assim, professor? A gente tem um plano cartesiano, tá bom? Que a gente já tem ideia do que seja, né? Duas retas, que elas são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, e que nessa reta aqui a gente começa a colocar valores em x e em y, tá bom? X é essa reta, tá bom? Essa reta, como a reta é infinita para os dois lados, mas a gente bota a setinha para o lado que está crescendo positivamente, tá bom? Então, para cá ela vai aumentando, para cá ela vai diminuindo. O y é a mesma coisa, para a seta para cima, porque está dizendo que ela vai aumentando para esse lado, aumentando para cima e diminuindo para baixo, tá bom? E aí, quando a gente começa a localizar esses pontos, ó, quando é, por exemplo, né, eu vou recobrar agora o exemplo do medicamento lá, do dipirona. Então, quando a criança tem 1 quilo, vai dar uma gota, a criança com 2 quilos dá 2 gotas, a criança com 3 quilos dá 3 gotas, a criança com 4 quilos, com 5 quilos, é que eu vou botar quilograma, e no Y eu vou botar o número de gotas. Criança com 5 quilos, eu vou dar 5 gotas. A criança com 10 quilos, eu vou dar 10 gotas. A criança com 15 quilos, eu vou dar 15 gotas. Tá certo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Eu queria aumentar aqui essa figura. Acá ela aumenta, e esse Y vai representar o número de gotas. Então, se eu tenho 5, vão ser 5 quilos. 5 quilos, 5 gotas. 10 quilos vão ser 10 gotas. Se forem 15 quilos, vão ser 15 gotas. É óbvio que aqui a distância não está muito, 20, 25, 30. Hum. 20 gotas, ou 20 quilos, 25 quilos, 30 quilos, 40 quilos, 50, 45, 35, 40, e aqui começa o bom, 45, 50, 55 quilos, e assim, quilogramas, a gente vai saber quantas gotas. Aqui eu tenho 20 gotas, 25 gotas, 30 gotas, 35 gotas, 40 gotas. Bom, então, quando tem 20 quilos, a gente consome até 20 gotas. Quando tem 25 quilos, a gente consome até 25 gotas. Quando tem 30 quilos, a gente dá até 30 gotas. Quando tem 35 quilos, a gente costuma dar
35 gotas. Quando tem 40 quilos, ou 45, ou 50, ou 55, ou 60, não importa. A partir daqui, todo mundo vai consumir 40 gotas, tá certo? Só pode dar até 40 gotas do medicamento. Isso aqui vai ser uma constante, tá certo? Se a gente for juntar esses pontos aqui, um do lado do outro, bem bonitinho, aqui o meu desenho está muito troncho, né? Fiz uma média aqui. A gente vai encontrar uma figura bem parecida com isso aqui. Uma reta inclinada, tá bom? E depois uma reta constante ali. Todos os valores sempre vão ser iguais, tá certo? Isso daqui é a representação gráfica da função. É o gráfico da função, tá bom? Então, quando perguntar agora a você, quais são os tipos de representação, quantos tipos são de representação das funções? 4 tipos de representação de funções, que a gente está vendo aqui. Quais são elas? Primeira, a numérica, que só depende dos números. Se eu disser assim, eu quero o quíntuplo dos números, em vez de multiplicar por 3 na minha cabeça, eu vou multiplicar por 5. Então, o quíntuplo de 10, 50. O quíntuplo de 2, 10. O quíntuplo de 5, 25. O quíntuplo de 3, negativo, vai ser 15, negativo. O quíntuplo de 18 vai ser 90, de 18 negativo, vai ser 18, 90 negativo. O triplo de 3 quartos vai ser 9 quartos, né? Enfim. E assim por diante. Essa é a forma numérica. Na forma algébrica, eu vou representar a função em que o resultado y, ou seja, a imagem, ela vai ser descoberta a partir de uma expressãozinha matemática, que a gente diz que é algébrica, um resultado algébrico, porque tem valores que a gente desconhece. No caso, assim, o x é um valor que a gente não conhece, ou, eu estou querendo dizer, pode ser qualquer valor, tá certo? Ou pode ser qualquer valor dentro de um conjunto escolhido, tá certo? Segunda forma de representação algébrica. Na representação por diagrama de Venn, a gente vai ter essa comunicação visual, que a gente tem dois conjuntos representados ali como duas células, duas comunidades, dois espaços, e que cada um dessas forma de encontrar uma imagem a partir do domínio, a gente bota indicada por uma setinha. Esse é o diagrama de Venn. E, por último, a forma de representação, a última forma que a gente viu, a representação gráfica. Propriedades da função que a gente tem que ter muito ciente, assim, para que seja uma fração, ou para que seja uma função. Atenção, eu não posso ter, a partir de um domínio, de um x, tá certo? Várias imagens. Isso daqui não é função. y1, y2, y3, y4, y5, 3, 4 e 5. Então, eu tenho, a partir de um x, um domínio, várias imagens. Isso não é função. Porém, se fosse o contrário, eu tivesse um x1, ou seja, um primeiro domínio, um segundo, um terceiro e um quarto, e todos dessem o mesmo resultado, como aconteceu com o exemplo do comprimido. Se tem 40 quilos, dá 40 gotas. Se eu tenho 50 quilos, dá 40 gotas. Se eu tenho 80 quilos, dá 40 gotas. Se eu tenho 92,3 quilogramas, dá 40 gotas. Tá bom? Não importa quantos quilos você tenha ali a mais do que os 40, você sempre vai receber 40 gotas, tá bom? Então, todos convergindo para a mesma imagem, tá certo? Isso daqui é uma função, tá bom? Então, vários domínios, um domínio para várias imagens não é função. Vários domínios para uma única imagem é função, tá bom? Então, graficamente, quando a gente pensar, né, pode ser tudo diferente? Pode. Um gráfico, uma expressão 1, y1,
Para um outro valor 2, eu tenho uma outra imagem. Para domínio 3, eu tenho uma imagem diferente. Todos serem diferentes, sem problema nenhum. Eita, professor, mas eu percebi que eu tinha lá o número 0, o 0 foi em 0, o 1 foi em 3, por causa do triplo, né? O 2 foi em 6. E agora? Mas no meu conjunto, lá do outro lado, tinha 1, tinha 2, tinha 4, tinha 5. Continua sendo a função? Continua. Pode sobrar aqui do outro lado, no contradomínio, né? No conjunto que eu estou. Não preciso contemplar todo mundo, tá certo? É como assim? Imagine que foi feito um sorteio, né? Um exemplo bom. Você participou de um sorteio de uma loja de imóveis, que é mais comum, né? Ela vai fazer um sorteio. Ela anuncia lá, olha, nós vamos sortear no fim do ano um carro, uma casa e 10 eletrodomésticos, por exemplo, né? E aí, quando ele vai lá fazer o sorteio, tira o primeiro eletrodoméstico, vai para a casa de fulano. Vamos dizer, vamos sortear o carro, né? Sorteou o carro, vai para a casa de tal pessoa. Sorteou uma casa e vai para a casa de tal pessoa. Percebem que são dois domínios diferentes? Podem ir para diferentes casas, tá certo? O que é que eu não posso? Pegar todos os prêmios, já que eu anunciei que seriam 10 ganhadores, 12 ganhadores, e não podia repetir, eu pegar os 12 prêmios e mandar todo mundo para casa, de uma pessoa, sem ter dito isso, tá bom? Aí isso não pode. São vários conjuntos indo no mesmo lugar, tá certo? Aliás, perdão, vamos lá. Eu tenho vários prêmios, eu faço sorteio. Eita, caiu na casa de Jean. Segundo sorteio, quem sorteado é Jean. Terceiro sorteio é Jean. O quarto sorteio é Jean. Se no meu regulamento não vem dizendo o contrário, então isso aí é uma função, tá bom? Eu só não posso pegar. O sorteio do carro vai para casa de Jean, vai para casa de Isabel, vai para casa de Márcia, vai para casa... Opa, é um carro só. Como é que eu vou dividir para tantas as casas assim? Não pode acontecer isso. Mas tem gente que não vai ser sorteado. Não tem problema, tá bom? Também não pode sobrar. Eu anunciei que ia sortear o carro, a casa, as 10 geladeiras, mas eu sorteei só 9 geladeiras. Uma eu vou ficar para mim. Não pode, isso não é função. Tá certo? Então não pode sobrar aqui no domínio. Pode sobrar no contradomínio, que é onde a gente vai achar as imagens, tá certo? Não pode todo mundo ir num lugar, pode todo mundo ir num único resultado. O que não pode acontecer é um único domínio se espalhar em vários resultados diferentes, tá certo? Então, isso não seria uma função. Graficamente, também a gente pode pensar o seguinte. Isso aqui é uma função? Sim. Todo mundo domínio só tem uma única imagem, tá certo? Isso aqui é uma função? Não, não é uma função. Por quê? Se eu pegar aqui o meu domínio e eu cruzar aqui, ó, eu vou encontrar dois resultados diferentes. Então, isso não é uma função. Olhando horizontalmente, eu só posso ter sempre uma imagem. Mesmo que acabe em um lugar... Aqui vem para outro. Veja que não se cruzam, mas isso aqui é um gráfico de uma função sim. E aqui é uma função sim, ali não. Tá bom? Então, os exercícios da gente, eles estão baseados no entendimento sobre o que é função e quais são as formas de representação das funções. Um exercício bem simplesinho, todo pelo Google Forms, tá bom? Todo um formuláriozinho para facilitar, todo mundo faça. Ficou alguma pergunta, Jean? Quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Não? Tranquilo? Então, eu vou encerrar aqui a aula e aí mais tarde, assim que der, eu já libero no YouTube e libero o link na sala da aula de hoje. Tá bom? Tá certo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até a próxima terça.